Às vezes acordamos e tudo parece em ordem. A rotina está ali, o mundo não desabou e as pessoas seguem vivendo. Mas por dentro, há um vácuo difícil de explicar. É como se algo estivesse fora do eixo. Mesmo sem saber exatamente o que está errado, a sensação de caminhar sem direção se torna mais pesada do que qualquer responsabilidade. As decisões se acumulam, os sentimentos se embaralham e o silêncio grita dentro da alma. Quem já se sentiu perdido sabe que não é apenas uma questão de não saber o que fazer. É mais profundo. O coração parece desorientado e os pensamentos se atropelam numa tentativa desesperada de encontrar um norte. As orações se tornam desabafos sufocados e tudo o que buscamos é um simples sinal. Uma pequena faísca que indique o caminho certo. Existem momentos em que o caminho se esconde, testando nossa confiança em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o chão sob nossos pés. Essas provações chegam de mansinho, entre dias comuns, na hora de tomar decisões importantes ou no meio de longas esperas. Às vezes a confusão surge sem motivo aparente, como um cansaço existencial que não se explica. O mais angustiante é quando parece que Deus está calado. Mesmo sabendo que Ele fala, guia e cuida de nós, é importante lembrar que existe um tipo de cuidado que não faz barulho. A orientação de Deus muitas vezes não vem como ordens explícitas, mas como uma transformação silenciosa do coração. O problema é que temos pressa, e Deus tem processos. Queremos o mapa pronto, enquanto Ele nos oferece a bússola. Esperamos sinais visíveis, mas Ele nos entrega paz no invisível. Quantas vezes pedimos direção e recebemos silêncio? É fácil desconfiar que Deus não está nos ouvindo quando tudo parece sem sentido. Mas justamente nesse momento, Ele trabalha de forma mais profunda. A direção que vem dele não é uma placa na estrada, mas uma verdade que brota dentro de nós. Ele não apenas aponta o caminho, Ele molda quem caminha. A palavra é clara. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Não se trata de mapear cada etapa da vida, mas de permitir que os passos sejam corrigidos por aquele que vê o todo. A direção de Deus pode não ser antecipada, mas nunca falha. Ele guia mesmo quando não entendemos, revela mesmo quando tudo parece encoberto e sustenta mesmo quando nossas forças parecem pequenas demais para continuar. Você pode estar cansado de não saber por onde ir, frustrado por tentar e não ver resultados, ou com o coração pesado por ter que decidir sem ter certeza. Talvez você esteja esperando que Deus te dê clareza, mas tudo o que recebeu foi mais silêncio. E se esse silêncio estiver carregando exatamente a resposta que você precisa? E se a direção não for um caminho, mas uma transformação interior que te leve ao lugar certo sem que você perceba? Deus não se atrasa e não confunde quem o busca de verdade. O que parece desorganizado pode estar sendo perfeitamente alinhado. O que parece parado pode estar sendo cuidadosamente preparado. Sua parte é continuar sensível, mesmo em meio à neblina. Quando o coração se acalma e a alma silencia, é possível perceber que o céu nunca ficou em silêncio. Somos nós que, às vezes, ouvimos barulho demais. Agora peço um instante da sua atenção. Convido você a se juntar à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal e deixando um like. Isso significa muito para nós. Nem sempre a falta de direção está ligada ao que acontece do lado de fora. Há momentos em que tudo parece bloqueado porque existe uma névoa interna, uma espécie de embaçamento na alma que nos impede de enxergar com clareza até o que está bem diante dos olhos. Quando o interior está desorganizado, o mundo inteiro parece confuso e qualquer escolha parece perigosa demais para ser feita. É nesse ponto que muitos buscam sinais nas circunstâncias, tentando encontrar respostas no que os outros estão fazendo, mas esquecem de olhar para dentro. Buscar direção sem estar disposto a lidar com o que se esconde no coração é como tentar limpar um espelho por fora, enquanto ele continua embaçado por dentro. A mente pode ter planos bem elaborados, mas quando o íntimo está desajustado, qualquer plano desmorona. Deus acende uma luz em nós,
não para iluminar o que está fora, mas para revelar o que se acumulou em silêncio: inseguranças, medos não confessados, desejos desalinhados. Nem toda confusão vem da falta de instrução. Muitas vezes, ela nasce de uma alma sobrecarregada, que não tem espaço para perceber a sutileza com que Deus fala. O barulho que impede a clareza nem sempre vem de fora. Pode ser um ressentimento guardado, uma culpa mal resolvida, um orgulho disfarçado de autossuficiência. São camadas que se formam ao longo do tempo, como poeira invisível. Por mais que tentemos seguir em frente, essas camadas distorcem tudo o que vemos. Deus não entrega direção para quem só quer soluções. Ele se revela quando há disposição para ser confrontado por dentro. A clareza que vem dele não é apressada, é construída no silêncio. Quando a busca por direção estiver apenas baseada em resolver dilemas externos, as respostas continuarão parecendo distantes. Mas quando a alma se aquieta e se abre, a luz de Deus faz o invisível se tornar nítido. É nesse lugar secreto que a clareza nasce, não com barulho, mas com rendição. Muitas vezes, tudo o que uma pessoa deseja é enxergar apenas um passo à frente. Não precisa do destino completo, nem de um mapa elaborado. Bastaria um sinal discreto, um movimento suave do céu apontando uma direção. Mas nem isso aparece. O caminho parece escondido de propósito. A impressão é de estar num deserto sem trilhas, onde qualquer rumo parece arriscado demais para seguir. É nesse cenário que uma verdade incômoda começa a se revelar. Confiar é uma escolha feita quando não se enxerga nada. É fácil confiar quando tudo está claro, quando há garantias e sinais visíveis. Mas a verdadeira confiança nasce quando não há muletas, quando a mente exige controle e Deus não oferece explicação. Esse confronto entre a necessidade humana de entender e a condução divina baseada na fé molda o interior de quem realmente decide se entregar. A inquietação não surge apenas da ausência de respostas, mas da nossa dificuldade de lidar com o tempo. Esperar sem saber até quando, agir sem ter certeza absoluta, orar e continuar em silêncio, essa experiência revela tanto quem Deus é quanto quem somos. Quando tudo foge do nosso controle, a única alternativa segura é descansar em quem não perde o controle de nada. Muitas pessoas acreditam que Deus se agrada de certezas humanas, de planos bem estruturados e decisões calculadas. Mas o que realmente move o coração dele é a confiança que permanece quando tudo parece instável. O abandono do controle pessoal não é desleixo, mas dependência. É a entrega sem exigir compreensão. O sim que se mantém mesmo quando os sinais parecem contraditórios. Esse tipo de fé não nasce em lugares confortáveis, mas no meio das incertezas mais dolorosas. O erro mais comum nesses momentos é tentar forçar uma direção. Quando o medo se une à pressa, a tendência é buscar qualquer caminho que pareça viável, apenas para sair do lugar. Mas sair do lugar sem direção é o mesmo que andar em círculos. A ansiedade de decidir logo pode ser mais perigosa que a indecisão. Deus, em sua sabedoria, permite esse esconderijo temporário do caminho para que aprendamos que a segurança real não está em saber onde vai dar, mas em saber com quem estamos caminhando. A palavra é precisa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa promessa não vem com um prazo, mas com uma garantia. A direção pode não vir quando queremos, mas virá no momento certo. O caminho se esconde não para castigar, mas para ensinar. A confiança nesses momentos vale mais do que qualquer resposta imediata. É comum esperar que a voz de Deus venha como um estrondo, algo tão evidente que não deixe espaço para dúvidas. Mas quem já buscou discernimento em momentos decisivos sabe que nem sempre essa voz se impõe. Muitas vezes, ela sussurra. Ela não compete com o barulho do mundo, tampouco força uma resposta. Ela se manifesta de forma sutil, mas firme, como quem fala com quem está disposto a escutar de verdade. A maioria das pessoas não sabe silenciar por dentro,
para conseguir ouvir. Sem silêncio interior, a sensibilidade espiritual se perde. Discernir a direção de Deus não se resume a esperar por um grande sinal. Envolve perceber nuances, uma paz que surge sem explicação lógica, um desconforto que insiste mesmo quando tudo parece correto, uma palavra simples que entra como flecha, uma lembrança repentina carregada de sentido. Esses pequenos movimentos são como faróis em meio à escuridão, guiando quem sabe prestar atenção. Deus fala sim, mas não à base de espetáculo. Ele fala para quem tem o coração inclinado à escuta e os sentidos afinados pela comunhão. Há momentos em que tudo ao redor parece conduzir para um lado, mas há algo dentro que freia. Em outros, as circunstâncias dizem, não vai dar certo, mas por dentro existe uma convicção serena que não se explica. Esse tipo de percepção não se aprende da noite para o dia, é construída na intimidade. Quanto mais uma alma caminha perto de Deus, mais sensível ela se torna para reconhecer sua condução. Não se trata de técnica, nem de esforço intelectual. É relacionamento. Muitas decisões nascem da falta de discernimento entre o que é emocional e o que é espiritual. A alma acelerada tenta se convencer de que Deus está falando, quando na verdade é apenas a própria vontade disfarçada de direção. Por isso, quando se fala em ouvir a voz divina, é preciso honestidade. Deus não confirma caprichos, ele confirma propósitos. Quem busca a resposta precisa antes se perguntar se está disposto a obedecer, mesmo que a resposta contrarie os próprios desejos. Em certos momentos, a única maneira de saber o que fazer é perguntar se aquela direção traz paz. Não a ausência de medo, mas a serenidade que se instala mesmo quando a decisão é difícil. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se sustenta em meio ao caos. Quando está presente, mesmo em decisões delicadas, a segurança se torna clara. O que confunde é quando se quer que Deus aprove planos prontos. Mas quando se busca de fato o querer dele, a paz se torna um indicador confiável. Está escrito, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30:21. Essa voz não grita, ela instrui. Quem vive atento, mesmo sem ter todas as respostas, caminha em segurança, não pela lógica das circunstâncias, mas pela convicção que nasce do Espírito. Existem períodos em que tudo parece encoberto, como se uma névoa tomasse conta da mente e do coração, impedindo qualquer clareza. Mesmo quando se ora com sinceridade e busca conselhos sensatos, nada parece se encaixar. Há um tipo de espera que exige não apenas paciência, mas resistência emocional. Nessa espera, o sentimento mais comum é o de estar à margem do que Deus está fazendo, sem saber se ainda há algo reservado ou se o caminho foi bloqueado de vez. A realidade espiritual é que Deus nunca interrompe o que começou. O que parece parado está apenas oculto. A névoa, por mais densa que seja, não é sinal de abandono, mas de transição. O que confunde a alma nesse processo é a ideia equivocada de que a revelação deveria ser imediata. A mente humana tende a querer tudo explicável, controlável, dentro de uma lógica compreensível. Deus, no entanto, trabalha por princípios eternos e não pela ansiedade das horas. A névoa tem uma função. Desacelera, obriga à cautela, desarma a pressa e constrange o orgulho de quem queria dominar os próprios passos com segurança. Quando a visão é bloqueada, os sentidos se intensificam. É nesse ambiente de aparente escuridão que a fé verdadeira se fortalece. Não se trata de ficar parado esperando um sinal mágico, mas de continuar fiel mesmo quando nada parece favorável. A fé que caminha, mesmo quando não vê, é a que atrai o movimento de Deus. Muita gente se perde nessa fase por confundir a ausência de resposta com a ausência de cuidado. Mas é no silêncio que o céu trabalha com mais precisão. O que parece inércia é, na verdade, preparação. A direção que ainda não foi dada está sendo moldada junto com quem irá recebê-la.
O problema não está na falta de planos divinos, mas na impaciência de quem quer controlar o tempo da revelação. Deus não é limitado pela urgência humana. Ele age quando a obediência está madura e não quando a ansiedade atinge o limite. Há uma profundidade no que Paulo escreveu. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. O que se enxerga com os olhos é passageiro. O que Deus está construindo na invisibilidade tem peso eterno. A névoa pode durar uma temporada, mas não tem poder de impedir o que está sendo gerado por trás dela. A confiança verdadeira permanece mesmo quando tudo parece oculto. Ela não depende de confirmação visual. Sustenta-se na certeza de que o Deus que prometeu não precisa provar todos os dias que está no controle. Quando a revelação chegar, mostrará não apenas o caminho, mas revelará que a espera nunca foi em vão. A névoa, no fundo, era só o véu que escondia um plano muito maior do que se poderia imaginar. Mesmo sem entender tudo, você pode descansar, sabendo que há um Deus atento aos mínimos detalhes. Deixe que Ele te guie com a calma de quem ama. Se você quiser, feche os olhos e venha comigo. Vamos falar com aquele que sabe exatamente onde você está e para onde Ele quer te levar. Pai amado, neste momento em que tantas vozes tentam confundir e tantos caminhos parecem impossíveis, eu me coloco diante de Ti com o coração exposto. Não venho com palavras ensaiadas, mas com a alma sedenta por direção, descanso e clareza. Porque só o Senhor sabe o quanto é difícil viver entre dúvidas, tentando discernir o certo quando tudo parece envolto por incertezas. Que eu não quero apenas uma resposta rápida. Quero aprender a confiar. Quero entender que quando o céu silencia, isso não significa que estou esquecido, mas que estou sendo ensinado a depender, a escutar, a esperar. Ensina-me a discernir Tua voz, mesmo quando não vem como um estrondo, mas como um sussurro manso dentro da alma. Ensina-me a reconhecer que Tua presença é mais importante do que qualquer sinal visível. Senhor, limpa o que precisa ser limpo dentro de mim. Se houver ruídos internos, ego ferido, orgulho disfarçado ou ansiedade travestida de pressa, eu te peço, purifica-me. Eu não quero caminhar por impulsos, não quero me mover só para sair do lugar. Quero seguir com convicção, mesmo que o próximo passo ainda esteja escondido. Sei que o Senhor não falha e não se atrasa. Então, ensina-me a discernir o tempo certo, o caminho certo, a escolha certa, mesmo quando tudo em mim grita por urgência. Conduz meu coração para o lugar do silêncio interior, onde Tua voz se faz audível. Acalma minhas emoções, desarma minha vontade de ter controle. Que eu não busque apenas o que quero ouvir, mas aquilo que o Senhor realmente deseja me dizer. Que eu não tente adaptar Tua vontade às minhas preferências, mas me curve com confiança diante do que for Tua verdade. Pai, mesmo que a direção não venha como eu espero, que ela venha do Teu jeito. Que a paz me acompanhe, mesmo sem respostas completas. Que a esperança se renove, mesmo sem sinais visíveis. Que minha fé cresça, não porque tudo está claro, mas porque eu sei quem Tu és. Entrega, Senhor, é isso que eu Te ofereço. Entrego meus planos, dilemas, pressas e até meus medos. Que não seja do meu jeito, mas do Teu. Que não seja no meu tempo, mas no Teu. E que, quando a Tua direção chegar, eu esteja com o coração preparado para seguir sem hesitar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Porque sei que, quando o Senhor guia, o destino é sempre seguro. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas dúvidas Teu amor permanece. Mesmo nos silêncios Tua presença é real. Mesmo nas esperas, Tua mão me sustenta. Que eu aprenda a caminhar com os olhos na Tua voz e o coração em Tua paz. Amém. Mesmo quando tudo parece incerto, ainda existe paz. Uma paz que não vem da lógica, mas da confiança. Se essa oração fez sentido para você, talvez seja porque, lá dentro, algo está sendo realinhado. Deus continua guiando mesmo quando não vemos. E isso já basta para dar o próximo passo sem medo. Se essa mensagem te alcançou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar um like.
Isso ajuda muito para que mais pessoas, que também estão em busca de direção, encontrem esse conteúdo. E se puder, deixe aqui nos comentários uma frase curta que traduza a sua fé neste momento. Pode ser algo como: meu caminho será guiado por Deus. É simples, mas tem poder. Fique na paz. Que Deus te guie com clareza e firmeza, mesmo nos dias nublados.